Não, e tem outra, né? Eu vou chamar o Viga também, mas aí já começa a palhaçada de Ih, gente da imprensa no Brasil, né? Eu tô vendo agora alguns coleguinhas e até torcedor. Aí, pra mim, já começa a palhaçada. Eu até tava conversando com o Marcão hoje, goleiro, a gente fez um evento junto, e ele dizia: pô, caramba, se fala mais de arbitragem hoje do que de futebol. Gente, estão questionando, até coleguinhas da imprensa, o gol anulado do Racing, porra. O cara dá uma cotovelada na cabeça do Carrascal. Ele, antes de subir, ele dá uma porrada com o braço na cabeça do Carrascal. Aí tem gente querendo ganhar like, dizendo que não foi nada, dizendo que não foi falta. Pô, se fosse na hora do pulo, ele apoiar. Não, ele dá antes, pô. Ele dá antes a porrada e depois cabeceia. Então, eu acho que aí é forçar muito também, né? Uma narrativa. Claro, primeiro para ganhar comentário, que a gente sabe como é que é rede social. Óbvio. O cara vai falar uma besteira dessa, aí metade vai xingar, porque vai falar que você só pode estar de sacanagem, aí outra metade que é rival vai dizer, é isso mesmo. Agora, vamos ter um mínimo compromisso, porra, com a imagem. Se a gente critica tanto o VAR por ignorar a imagem, ele dá. Vocês concordam que é um lance questionável? Pra mim, não. Pra mim, não. ele dá com o braço antes e depois sobe pra dar a cabeçada. Vocês acham Deu pra que é ouvir aqui no questionável Maracanã, Pilhado. ou não? O Maracanã estava lotado, Pilhado. 71 mil pessoas presentes. Deu para ouvir o apito do juiz e todo mundo parando antes mesmo da bola bater na trave. Antes mesmo da cabeçada do jogador do Racing bater na trave. Todo mundo parou. Jogadores do Flamengo e jogadores do Racing. Não houve nem muito questionamento por parte dos argentinos. Então, isso aí é sacanagem, é coisa de recalcado que vai tentar fazer associação entre a arbitragem do Flamengo e Palmeiras com a partida de hoje aqui no Maracanã. Isso é puro recalque. Porque se for para usar critério, os gênios aí das redes sociais, então por que depois o gol do Samuel Lino foi anulado? Ah, porque tem VAR, tem isso, tem aquilo, não depende da decisão de campo. Nada disso, viu, Pilhado? Nada disso. Foi falta clara e evidente e não houve, pelo contrário, acho até que o venezuelano foi muito bem na partida de hoje, inclusive contendo a famosa e conhecida milonga argentina. Sobre o Pulgar, estou com você, hein? Você sabe que eu já tive minhas ressalvas, fiz críticas, estou naquela dívida do Tibum lá em Copacabana, estou esperando o clique do nosso querido Vampeta. Acho até que o pilar, o umbigo, o equilíbrio do time do Flamengo hoje no setor de meio de campo foi o Eric Pulgar, que também foi muito bem contra a equipe do Palmeiras, porque ele voltou bem, voltou em forma, não só marcando, mas também enfiando, metendo as bolas. Diria até que hoje ele foi muito melhor do que o Jorginho dentro de campo, viu, Pilhado? E aí eu pergunto pra vocês, né? Eu também achei o Pulgar melhor que o Jorginho hoje, tá, Viga? Também. Achei o Jorginho hoje muito abaixo, não abaixo, né? Talvez porque ele foi muito bem marcado. Os jogadores do Racing não deixavam o Jorginho pensar o jogo. Não deixavam. Ele não conseguia dominar a bola. Talvez ele tivesse que jogar mais rápido, né? E hoje eu não achei o Jorginho mil maravilhas. Achei o Pulgar também melhor em campo. Mas faltou time pra ele, Pilhado. Faltou time pra ele, faltou ritmo pro Jorginho. Sabe aquela história? Pô, não tô bem, então vou tocar rápido na bola. Ele pensava muito pra tomar as decisões. Também acho, Viga. E aí eu pergunto, Flávio, pra você, né, que sempre fala muito de arbitragem, você acha que tem algum questionamento no gol anulado do Racing? Pra mim, não. O cara dá uma porrada com o braço antes. Cascata. Fala. Cascata, deixa quieto. Isso aí é falta de assunto. Não dá, né? Toca a vida. Mas não tem então o que questionar, né, Flávio? Não, tá tudo certo. Quando você deu a informação, você já falou. Os caras querem clique, os caras ficam enchendo o saco, aí já é. Né? Não dá, né? Os caras. Tem cara que eu acho que o cara não entende nada de futebol, também não entende de arbitragem, mas na arbitragem todo mundo fala. Aí o cara fica enchendo o saco, falando qualquer coisa. Nada. Deixa o cachorro latir e a caravana andar, vai. E sobre os gols, Flávio?
porque foram dois impedimentos muito parecidos, né? Foram duas linhas de impedimento muito parecidas. Você concordou com as duas marcações ou acha que alguma tem alguma dúvida? Sim, não, tranquilo. Foi bem claro, bem tranquilo. O Bruno Henrique está por um pouquinho em condição e no outro gol há um pedacinho realmente de impedimento. Então tá tudo certo. Então, ó, hoje eu também achei uma boa arbitragem hoje, que bom, né? A gente ter a arbitragem boa, não comprometeu em nada, Verdade. né, o jogo. Agora, o Bruno Prado, tem que falar muito desse Racing de hoje também, né, Bruno? Porque, como disse o treinador do Racing, ele tinha alguns jogadores que não estavam 100%, que jogaram no sacrifício, um deles o Sousa, o capitão do Racing, que correu uma barbaridade. E esse time marcou muito bem o Flamengo. Esse time chegou a neutralizar o Flamengo no primeiro tempo. Foram raras as chances do Flamengo, inclusive aquela do Arrascaeta que eu falei na trave, que foi uma chance bem clara, na minha opinião. Agora, é um time, Bruno, que pelos números das últimas 9 partidas tinha perdido só uma, vencido 6 e empatado 2. Além dos números, a atuação de hoje deixa claro que o Flamengo vai ter trabalho na volta, né, Bruno? Sim, vai ter trabalho. O time do Racing é um bom time, né? Tava até vendo aqui o Campeonato Argentino, é uma campanha razoável no Campeonato Argentino, mas é um time muito de Copa, né? Um time muito desse tipo de competição. É um time que está confiante, porque ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou a Recopa, passou por vários times brasileiros, né? Passou por Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, na Recopa o Botafogo, ganhou do Fortaleza os 2 jogos na fase de grupos da Libertadores, então eles têm ido bem contra os brasileiros. E é um time que, para esse tipo de jogo, eles estão conseguindo jogar e ganhar confiança para encarar um mata-mata, um jogo assim. É um time bem organizado, é um time que se mata em campo, que entrega tudo, usa muito as características que eles têm, os alas que apoiam bastante, principalmente o Martirena na direita, o Adrian Martínez, que é um bom centroavante, que segura bem a bola, que gira, que faz gol. Então, o goleiro tem se destacado, ganhou a posição há pouco tempo, tem se destacado, esteve até na seleção argentina na última data FIFA. Então, o Racing, ele é um time muito difícil de ser batido, é um time chato. É um time que, se ele disputasse o brasileiro por pontos corridos, ele não ia lutar pelo título. Ele ia brigar por vaga na Libertadores, o campeonato de 38 rodadas, ele não ia conseguir acompanhar o Flamengo, o Palmeiras. Ele não é um time desse tipo, de regularidade, de se impor, de fazer um jogo em que ele consegue dominar o seu adversário, principalmente em casa, assim, para um campeonato longo. Ele se impõe de outra maneira, na briga, na luta, no jogo físico, e você não vai, num campeonato de regularidade, ganhar sempre assim. Mas no mata-mata pode servir. E serve muitas vezes. Eles têm sido felizes no mata-mata nos últimos anos. Então é um adversário chatíssimo, é um adversário difícil, complicado, principalmente para esse tipo de jogo. O jogo lá da Argentina é jogo duro. Então eu acho que a vantagem ela é importante. 1-0, ok. Se fosse 2, praticamente liquidaria o confronto. Claro que o torcedor esperava isso, mas o jogo não ofereceu essa oportunidade. Então vai com a vantagem mínima e vai segurar lá outro jogo. Mas é dificílimo. O Racing é um adversário muito chato. Se fosse pro Palmeiras, seria um adversário chato também. Não é fácil ganhar do Racing, não. Vai ser um confronto dificílimo, né, na Argentina. É um duelo aí que o Flamengo vai ter muito trabalho. Isso já ficou claro pelo jogo de hoje, né? O jogo de hoje foi muito complicado. Eu falo, tá? Pra mim faltou sim, e eu digo, algumas pessoas ficam chateadas, pra mim faltou pegada no primeiro tempo. Pra mim faltou ser um Flamengo que intimidasse mais o Racing no primeiro tempo. Mas também mérito do adversário, né, o Fábio Piperno. E outra coisa que é importante ser dita. O Flamengo também não é um time, Piperno, que varia tanto fora de casa. O Flamengo também tem muitos resultados bons fora de casa, né? A gente, no Brasileiro, o Flamengo tem um certo equilíbrio, não costuma ser aquele time que nunca vence fora de casa, e eu acho que um jogo muito semelhante a esse foi o do Internacional. Eu acho que o Flamengo teve mais chances contra o Internacional no Maracanã, mas o Flamengo vai para Porto Alegre com a vantagem de 1 gol e vence fora. Ou seja, pode acontecer também
na Argentina, por quê? Porque o Flamengo vai ter mais espaço para jogar, né? Pode, mas veja, Pilhado, eu acho que é mais próxima a comparação com o Peñarol. Aliás, eu até citei o exemplo aqui porque o Peñarol e o Racing fizeram um confronto equilibrado nas oitavas. O Internacional é um time mais banana, né? O Internacional não vai conseguir um resultado, nossa, surpreendente e tal. Ele vai perder quando você imagina que ele perde. Ele vai lá e perde, cumpre a expectativa, né? O Racing não. O Racing, ele está jogando no Campeonato Argentino claramente pensando em Copas, pensando em Libertadores. No final de semana, por exemplo, esse jogo contra o Aldovice, lá que o Racing venceu por 1-0, o Costas escalou só 4 titulares que começaram o jogo de hoje. Então ele está poupando, fazendo rodízio com elenco e tal. Então, é uma outra forma de encarar a Libertadores e o Campeonato Nacional. No caso do Flamengo, isso não é tão simples. O Flamengo está muito comprometido com o Campeonato Brasileiro. Eu até estou muito na expectativa para saber qual vai ser a estratégia para o final de semana, porque embora o Flamengo, fora de casa, vai enfrentar um adversário fraco, vai ser uma viagem longa. O Flamengo vai para Fortaleza, depois tem que descer até Buenos Aires. A viagem de Fortaleza a Buenos Aires é comprida. Então eu não sei como é que o Felipe vai administrar essa questão da escalação dos jogadores titulares. Agora, é claro que o Flamengo tem toda a condição de jogar e jogar bem. Ele individualmente é melhor. Mas o Flamengo também já sabe como o Racing vai jogar. Vai ser um time de posição física, de bola longa, de muito cruzamento lá pro Maravilha Martínez. Então, é isso aí que o Racing vai tentar fazer. Agora, eu acho assim que vai ser muito complicado e eu espero que o Flamengo tenha aprendido algumas lições do confronto lá contra o Estudiantes. O Flamengo correu um risco desnecessário contra um adversário que, ao contrário do Racing, faz um campeonato argentino muito bom. Era uma equipe mais ou menos parelha com o Racing. E o Flamengo correu um risco que não precisava correr. A gente falou aí de muitos jogadores, eu estava aqui acompanhando as redes sociais. Eu vou querer falar também do Léo Pereira, tá, gente? O Léo Pereira jogou um bolão hoje. O Léo Pereira não perdeu praticamente uma bola no jogo de hoje. É uma fase impressionante. A gente fala muito do Léo Ortiz, porque eu acho o Léo Ortiz craque. O Léo Ortiz eu acho craque. Ele é um zagueiro com uma qualidade que é raríssimo de se ver. Mas o que o Léo Pereira tá jogando também na temporada impressiona, jogou muito bem hoje. Eu tô analisando aqui, eu vou mandar pro PH, tá? Pra gente trazer aqui no programa a linha de impedimento do gol anulado do Samuel Lino. Porque tem algumas pessoas dizendo que a linha tá torta. Eu vou mandar aqui, nem eu tô conseguindo ver direito, tá? Eu vou mandar aqui. Mas antes disso, aí é o que eu falo, Bruno Prado. A gente trabalha com um animal, a gente trabalha com uma mula, que aí fala, não pode usar, é print, animal, é print, que eu vou te mandar pra gente botar aqui na tela. Ele tá dizendo que não pode nem print. Como é que não pode print? Eu não posso botar um print na tela? É uma foto, ué. É brincadeira a gente não poder usar o print. Eu prefiro até perder o direito autoral aí, uma parte, pra gente mostrar, porque realmente tá dando polêmica, tá? Nas redes sociais, eu vou mandar aqui pro Bruninho, pra eles verem no estúdio também, vou mandar pro Viga, tá? Porque eu fiquei com sensação de pênalti. Eu fiquei com sensação de impedimento, Pilhado. Eu tava aqui no Maracanã, você vê os movimentos dos jogadores, você vê que o Samuel Lino, ele dá aquela corridinha frações de segundo antes da medida do Pulgar. O Pulgar enxerga o lance, mas ele dá aquela segurada suficiente para que fosse impedimento. Eu tinha certeza nos dois lances que o Samuel Lino ia ser marcado impedimento e que o gol do Carrascal, onde houve dúvida com relação ao posicionamento do Bruno Henrique, foi completamente legal. Então, Pilhado, acho que a arbitragem hoje
é difícil a gente elogiar, né? Merece uma nota 10 porque foi boa do começo até o final. Sei que a linha pode estar para lá, pode estar para cá, mas eu fiquei com a impressão de que houve impedimento e não houve impedimento. Do gol anulado e do gol confirmado para o Flamengo aqui no Maracanã, Pilhado. Eu também acho que estava, mas estão aí mostrando a imagem nas redes sociais, realmente gera uma certa dúvida.